Halevi me identifica a minha tribo. Isso, Yusuf Halevi. É a minha tribo. O levita, aquele quer dizer, o da tribo de Levi. É um levita também. Boa tarde, Rádio Acapesp, programa Vozes dos Ancestrais. Nossas raízes inspirando novas lendas. A apresentação é Cardoso. E Pai Miguel, sejam todos e todas bem-vindos a mais um programa Vozes dos Ancestrais. Nós iniciamos aqui a quinta-feira, todas as quintas-feiras, né? Estamos aqui presentes. Saudamos na condição deste momento nosso presidente Alan Montoro, o presidente executivo da casa, da CAPESP, com a mantenedora do estúdio e da rádio. Saudamos através dele toda a diretoria, em extensão a todos os irmãos acapespianos e acapespianas, igualmente os nossos irmãos da vibe interreligiosa, todos, das matrizes africanas, das ramificações cristãs, das não cristãs, das ramificações do daimismo, xamanismo, enfim, todos os irmãos em geral que completam conosco a grande família interreligiosa. Saudamos a todos e iniciamos então o nosso programa na tarde de hoje, diretamente, tendo a grata satisfação e, obviamente, nós tivemos aí a aceitação do convite do nosso irmão convidado. Ele é um rabino, Yosef Halevi, da comunidade judaica caraíta Sefaradim do Brasil, isso. Comunidade judaica caraíta Sefaradim do Brasil. Então, nós temos aqui apresentando o nosso irmão, ele vai falar um pouco do currículo dele, falar um pouco do bom trabalho que ele realiza, e aí nós vamos iniciar a entrevista. Para mim é uma grata satisfação, uma surpresa muito grande, né? Saber que nós temos aí esse nosso irmão na luta já de muito tempo, né? E aí nós estamos participando da socialização dos processos para que nós conheçamos também essa rica cultura e essa rica ramificação, né, dentro do judaísmo da religião. Obrigado, boa tarde a todos. Shalom, Axé, Shalom para quem é de Axé, Assalamu Alaikum, para todos os irmãos islâmicos também. Eu sou o Rabino Yosef Halevi, como foi apresentado, faço parte da comunidade, lidero a comunidade judaica caraíta Sefaradim no Brasil. É a primeira comunidade judaica no Brasil, oficialmente, né? Nós começamos aqui em São Paulo, mas a história vem de muito longe daqui, né? Eu sou migrante não é imigrante, migrante. Eu venho do estado de Pernambuco, onde tenho os meus ancestrais, lá no estado de Pernambuco, incluindo na cidade de Barreiros, e na cidade também de Alagoas, na cidade de Porto Calvo, e Maragogi, também em Alagoas, e lá em cima, em Cabobró, Pernambuco. Então, Belém de São Francisco. Então, a história toda do judaísmo é muito bonita, né? O Brasil, ele é rico na diversidade cultural, em todos os aspectos, a riqueza do Brasil é muito grande. Então, apresento diante de vocês uma ramificação judaica não nova, nós não estamos criando, nem inventando. Ela é ancestral. É da ancestralidade nossa muito passado. Vamos dizer, há 510 anos atrás, o judaísmo caraíta já existia. E bem antes disso também, o nosso grande líder supremo, nossa ancestralidade, Anam Ben David, lá na destruição do primeiro templo na Babilônia, na criação do primeiro Talmud babilônico, ele não aceitou seguir o Talmud, mas seguir aquilo que está escrito pelos seus santos, os profetas, bendito seja ele, aquilo que está escrito na revelação, né, do universo, na revelação da Torá. Então, o Eterno deu a Abraão a revelação, deu a Isaac e Jacó a revelação do seu povo, do futuro, a profecia que tinha se cumprir. Então, o judaísmo caraíta, ele não modernizou o judaísmo, ele continua sendo aquilo que está escrito. Então, dentro da Bíblia, nós não acrescentamos e não diminuímos e não aumentamos. Nós temos uma direção. A ancestralidade do nosso partido
ele tem que ser muito honrado, porque se não houvesse eles, os mais velhos, nós não teríamos a sabedoria para aprender. Os novos se identificam pelos mais velhos, e os nossos mais velhos são os nossos profetas, os nossos antepassados, que nos orienta, que sentava e oralmente passava, e escrito também passava, a sabedoria que existe no universo. Eu posso dizer, o maior astrólogo do mundo foi Abraão Avino. Estrela para andar pelo deserto e seguia a ordem divina daquilo que era revelado a ele. Então, o judaísmo caraíta, ele é muito antigo. No Brasil, alguém pode pensar assim, como já tive essas dificuldades. Ele não é novo, ele está inventando uma religião, está criando. Não, o judaísmo caraíta é um dos mais antigos do judaísmo. Aí alguém perguntou, indagou, vocês creem na Cabala? Vocês creem... Nós que nós acreditamos em tudo que é misticismo. Então, a gente acreditamos em tudo que é além da força do homem, foi criado pelo divino. Ele não criou só nós. Ele criou diversas nações, e nas nações que ele criou no mundo, ele criou os seus sacerdotes. Criou os seus sacerdotes, os seus guias espirituais. Então, isso a gente vai ver na Torá, né? Lógico que a gente vê ali o Balaque, né? Ele não pertencia a Israel, ele tinha toda a sabedoria da bênção e conhecia o Eterno. Posição, como já falei, do estado de Pernambuco. A minha esposa está presente aqui, também ela é a Hannah Cohen. A Hannah Cohen também é descendente direto dos sacerdotes dos Kohanim. A tribo de Levi eu pertenço, e eu tenho um documento genético que foi feito nos Estados Unidos, uma das melhores da genética, que faz o teste melhor nos Estados Unidos, eu tenho. Inclusive, eu coloquei certificado lá dentro, no meu salão, e tem código, eu tenho código tudo de verificação, para mostrar, porque é difícil, né? Então, muita gente pensa uma coisa do judeu, que todos os judeus são europeus, que todos os judeus são milionários, que todos os judeus... Então, existe um grupo judaico enorme, milhões de judeus na África, da nossa ancestralidade africana, né? Onde eles estão vivendo como judeu. Hoje, tribos que foram encontradas na África, são 10 tribos perdidas, eu acredito que, na sua maioria, estão na África, Uganda, estão na Nigéria, estão em outros continentes africanos, e isso é importante, que eu tenho documentos, tenho debates, tenho algo para mostrar muito grande sobre os Lemba, que foi uma tribo descendente direto, são negros. Israel escondeu isso 15 anos. Eu tenho documentos que mostram. 15 anos foi encontrado e esconderam isso. Os Lebas são da África do Sul, são tribos que estão no centro da África do Sul. E quando os cientistas israelenses e ingleses fizeram o teste de DNA dele, que é o cromossomo Y, né? Não é só a descendência, tem outro DNA mais, cromossomo Y, foi testado que 90% da tribo de Lemba, dos negros Lemba, da África, era descendente direto de Arão, irmão de Moisés. E agora? Isso se escondeu durante 15 anos, depois veio à tona. Então, é muito fácil, gente. Vocês buscam lá no Google, os Lemba judeus, vocês vão ver documentos, a descrição. Obrigado. Estou aqui à disposição para esclarecer alguma dúvida na questão da ancestralidade africana, judaica, do judaísmo caraíta, quem são os caraítas, o que os caraítas seguem, por que os caraítas não seguem isso, aquilo, outro. Então, é importante saber ao brasileiro que os caraítas estão aqui, estão vivos. Os caraítas não morreram, como diz alguns por aí. Entendeu? Principalmente o senhor Padoshim. Você sabe o que eu estou falando? Padoshim, na língua hebraica, quer dizer, os senhores rabanitas que seguem o Talmud. Nós estamos vivos, estamos sendo muito bem patrocinados para ir para o mundo todo agora, com a ajuda de Hashem. Sim, com certeza. Obrigado. Fico feliz, né, pelo bom resultado. Sei que deve ser uma luta, né?
é uma coisa muito complicada, porque quando você é dito minoria, sendo que não é, né? Porque se fosse mais, existem muitos. Pelo mundo todo, aí, pela que o senhor mencionou. Os caraítas, na verdade, são uma minoria no judaísmo, né? Sim, então. Mas estão começando a crescer agora. Quando se diz minoria, não é diminuindo a situação, porque alguns querem usar isso como uma forma de diminuir. Eu digo minoria porque se entende que acha que é uma minoria. Pode até, perante a grande população mundial, ser uma minoria, mas são filhos de Deus igual, e são pessoas que estão aí, né, desenvolvendo um bom trabalho e desenvolvendo a cultura, né, desenvolvendo a sua base, ou levando adiante a sua bandeira de nascimento, né, a sua bandeira religiosa, e levando isso para o mundo, com desafios, com perseguições, assim como é com as outras demais questões de segmentos de minorias, ou quando você se torna desafeto de alguém, né, porque às vezes não existe nada contra você, mas a pessoa te elegeu como desafeto dele, começa todo um processo de não permissão, de perseguição, criações dessa natureza. Mas a minha curiosidade, Rabino, dentro dessa sua batalha, desse bom combate, né, de fazer, né, mostrar, resgatar valores, né? Na verdade, não iniciou nada novo. O senhor foi lá buscar nas bases, na origem, trazendo, né, esse momento, né, da existência dos caraítas, né, e de toda a sua cultura, e toda a sua religiosidade dos hebreus aqui no Brasil, né, também. E o senhor tem essa parte da africanidade, né? Como que isso se estendeu para a África? Como que houve essa, vamos dizer assim, esse princípio de miscigenação, ou se não foi miscigenação, como houve essa imigração para lá, né? Ou essa migração interna, porque deve ter tido, em algum momento, algum contato, e aí houve uma apropriação ou não, sei lá, houve uma aculturação, ou, de repente, se expandiu e se diversificou, se colocou lá se protegendo contra, talvez, uma perseguição maior. Na realidade, como nós falamos, né, o tema, né, judeu, né, é um tema assim, porque ao conhecer a maioria dos brasileiros, quando ele nos procura, eles querem fazer o quê? Se converter e querem ir para Israel. Certo? Se converter e ir para Israel. Aí, vamos lá agora, sobre a ancestralidade judaica africana. A destruição do primeiro templo, aí nós começamos com uma história muito linda e bela, da rainha de Sabá, que é da Etiópia, do norte da África, e ela, ouvindo falar da sabedoria de Salomão, também uma mulher muito poderosa, empoderante, rica, milionária. A Etiópia é um único país africano, que eu posso dizer que nunca foi escravizado por seu ninguém. A Etiópia nunca foi escravizado. Um país que tentou escravizar a Etiópia foi a Itália, na época de Mussolini, perdeu. Perdeu para um país, perdeu muito feio. Então, a história nos revela muito bem que a rainha de Sabá esteve com o rei Salomão. Eu posso atribuir isso em história, que o rei Salomão, a sua sabedoria e sua inteligência foi espalhada pelo mundo. A rainha de Sabá também, ela era não só a rainha de Sabá, ela tinha toda uma estrutura em volta de si. Que se a gente fosse falar sobre a rainha de Sabá, a gente ia demorar aqui 1 hora para falar disso tudo. É muito grande a coisa. Sim. Então, empoderante. E ela foi lá, não é que ela foi lá porque ela quis conhecer Salomão, porque ela foi lá porque ela também, como uma rainha sábia, inteligente, como mulher, governava uma nação. Aí ela foi até lá e conheceu Salomão. Nesse conheceu Salomão. Então, são coisas que, às vezes... mas está na Bíblia. Ela teve um filho com Salomão. Isso está nos livros em Israel. Você vai na Biblioteca Pública de Israel, você vai buscar a história. Então, a questão do Brasil é que ele não tem acesso a esse tipo de literatura. Mas as informações estão em outras bibliotecas. Então, né? Estão em outras bibliotecas. E ela teve um filho com Salomão, Melenique.
O nome dele é Melenick. Agora, pelo nome você vai lá buscar no Google. Mas hoje é enganado quem quer ser enganado. Existem informações, às vezes, controversa contra alguém, então tem que se estudar as coisas, né? Então, tem que se apurar a fonte. Tem que se apurar a fonte. Então, Melenick, filho de Salomão com a rainha de Sabá. Na história, a primeira nação do mundo a aderir ao judaísmo, ou se converter, ou aderir ao judaísmo, foi a Etiópia, que está no norte da África. Bem antes, a Etiópia, a rainha de Sabá, levaram quem? Salomão mandou esquibra, instrutores da língua hebraica. A história dos judeus negros da África do Norte, ela tem mais ou menos quase 3.000 anos de história, 3.000 anos de história, muito mais do que os judeus askenazim europeus, que surgiram depois disso. Está bem na frente, quase 1.000 anos na frente. Os judeus negros, a sua história, junto à história bíblica de Salomão, está quase 1.000 anos na frente. Eu acredito assim, dentro de um ponto de vista Ótimo. Pequeno, né? Ótimo. E aí eu vou colocar para o senhor, bom. Porque o senhor é que tem mais conhecimento dessa condição de ramificação e de toda essa existência, dessa cultura e dessa religiosidade e dessa fusão, né? De judeu com negro, né? O negro com o judeu. Isso. Nós temos, eu acredito, ainda no mundo, muito a aprender, muito do que é verdade escondido, oculto, né? Da grande população ou da maioria da população, por questão de domínio. Quem tem a informação domina, né? E às vezes não convém determinadas coisas serem colocadas na condição que elas realmente são, porque senão você vai perder espaço, vai ter que reconhecer valores ou vai ter que voltar atrás, né? E recontar a história, o que para alguns isso mexe com ego, vaidade, orgulho, e às vezes mexe até mesmo com valores financeiros, né? E nós temos então dentro do mundo ainda uma visão meio racista, né? Sim. Uma visão meio ainda de que valores físicos ou valores de questão de cor de pele, de cutis, têm importância sobre outros estados sociais. Em todos os estados sociais. A cor de pele, se você for uma pessoa branca... As etnias, né? Se você for uma pessoa branca, dos olhos azuis, loiro, eu vou falar da religiosidade que eu vivo, né? Correto. Certas ramificações judaicas não vão te aceitar. Onde você mora, que bairro você mora, o que você é, qual é a sua profissão, do que você trabalha. Tem discriminação. Tem, totalmente. É uma cultura que foi implantada. Isso é desconhecido do brasileiro. Tem ramificação judaica que não vai te aceitar. Você mora em Guaianazes, Itaquera. O que você é? Não, eu sou um porteiro, eu sou um periférico. Eu sou um periférico, eu sou um sapateiro. Não, mas não vai te aceitar, mas de maneira nenhuma. Mas se você voltar... Isso aí eu tenho que comprovar. Sim. Eu não estou falando aqui... Bobagem. Bobagem não. Tem certas situações que eu tenho que me prever, porque atualmente, hoje, eu não tenho um carro blindado, não tenho uma segurança equipada, né? Eu sou de lá. Então, eu sou de lá também. Então, o que a gente temos que fazer? Transmitir a realidade do amor de um ser supremo, Senhor de todo o universo, que não está olhando para a tua pele, para o teu estado social, para a tua posição. Ele quer de volta aquilo que ele te deu ao homem na criação. E ele quer de volta isso aí. Ele quer isso de volta purificado. Ele quer... Você foi eleito ser humano. Não interessa a tua cor. Então, o planeta que nós vivemos é tão claro, tão grande, tão lindo, que os seres de cores, os seres humanos de cores, de cabelo crespo, eles vivem na região mais quente do planeta. E o Criador que fez isso, ele deu cada um a sua cor de pele para a sobrevivência de cada raio solar que vem do universo. Você vai pegar um belga agora e jogar lá no Quênia. Quanto tempo ele vai viver no Quênia? E pega um queniano e ele, duas famílias, uma família queniana e uma família belga, vai viver no Quênia.
Por que ele tem que viver na Bélgica? Porque quem criou esse planeta e quem fez tudo isso aqui sabia que na Bélgica ele viveria muito bem. E o queniano vivia muito bem lá, do aspecto físico dele e da cor da pele da cor, e do traço dos seus cabelos enrolado com o bombilho, né? Bombilho que fala? É bombilho. Bombril, entendeu? Para proteger. Então, existe tudo isso através de ciências. As etnias foram distribuídas de acordo com a capacitação de Do- cada tipo humano de sobreviver dentro daquela região. Dentro daquela região planetária. Aí eu faço uma pergunta para o senhor que eu acho que tem tudo a ver. Aham. Se bem que é controversa, tá? Um pouco Tudo fora. bem. Fui buscar lá fora. Tudo. E com toda essa questão agora da ganância humana, do consumismo, do impacto ambiental, gerando essa mudança planetária, gerando toda essa inversão dos valores criados pelo Senhor de tudo e de todos. Uhum. E aí cada ramificação Uhum. vai dar seu nome a ele, que é Deus. Uhum. Né? Ele criou tudo bonitinho. Sabia exatamente onde colocar o etíope, Uhum. o inglês, o canadense. Todos os seres. Tudo ele colocou na perfeição. Aí vem alguém e fala, bom, vamos consumir petróleo, vamos acabar com carbono, vamos, né, emitir carbono até que fala chega, Arrebentar as e árvores. vamos arrebentar as árvores, vamos desmatar tudo, gerando um problema climático, né? Todo mundo diz que não existe, pelo menos os políticos, né? Acho que existe. E aí Tá na ponta cabeça. vai ter mudança. Tendo Vai ter essa mudança. mudança, vai ter que mudar o povo também de posição. Muito claro. Isso aí você vai pegar hoje. Então, quando a gente falamos de um povo, falando da humanidade, então o livro uma ciência, porque a Bíblia é ciência. Sim. A Bíblia não é fanatismo. Entendeu? Fanatismo, a Bíblia é ciência. Então, Fanatismo é a interpretação que você pode é fazer a dela. interpretação que eu posso fazer. Eu posso dar a vida, eu posso dar a morte no fanatismo. Sim. Eu posso dar a vida ou a morte. Então, o que eu posso criar? E criou ele na perfeição, todos os seres. E deu a ele o homem para dominar sobre os seres que não são humanos. Olha, então, da floresta, das árvores e dos rios e dos mares. Meu, isso está em Bereshit. Bereshit, que eu vou falar, é o livro de Gênesis. A criação e a sobrevivência do ser humano está baseado ali. Então, se haver uma destruição total das florestas, haverá... Aí eu vou agora citar um nome que eu invoco quando eu preciso, de Deus. Elohim. Senhor da natureza. Elohim, Senhor dos deuses e dos deuses. Eu até esqueci o nome, mas tem um nome que está no candomblé na Umbanda, é Olorum. Então, ele é o Deus dos deuses, e nós falamos Elohim na língua afro, é Olorum. Então, o que nós falamos... Olodumare, né? Então, ele domina o quê? A natureza. O ser humano, ele tem que desfrutar disso que foi criado por ele. Do ar puro, da natureza, dos mares, dos oceanos, dos rios, da abundância. Se ele destruir isso, o mundo, o planeta entrará em colapso. Sim. Colapso total. Acabou a natureza. De onde vem a proteção para o humano? De onde vem o oxigênio para o humano? É uma proteção para o humano. Antes dela acabar, ela leva todo mundo. O mar, antes dela acabar, quando começar a mexer nisso, começa agora a cobrança para a humanidade. Então, nada foge daquilo que está dentro do livro da ciência. Sim. Nada foge. Então, a criação perfeita. Então, eu quero dizer para você, eu estava vendo aqui, eu posso falar uma coisa, que eu tive uma experiência. O meu avô, ele é um grande místico cabalista no judaísmo. Mas não é essa cabala que eles falam de escrita, de medite. Ele era um cabalista prático. Prático. eu tenho uma vivência e convivência. Meu avô, ele vem de uma origem muito grande da nossa ancestralidade. E eu levei uma pessoa aqui que era secretário em São Caetano do esporte turístico de São Caetano. Ele falou, quero ir para o Nordeste. Ele conheceu minha família toda. O Alon, ele está fazendo agora
doutorado, né? Ou é mestrado em idioma semita, ele está estudando Yorubá, hebraico, árabe e língua semítica da África. É um membro da nossa comunidade. Ele é professor, matemático, ele é engenheiro químico, faz parte da nossa comunidade ali em São Mateus. Né? E levei ele lá, e ele conversando com minha tia falou, olha, meu avô, porque com o judaísmo foi muito disperso, não existe uma CIA, a não ser nos Estados Unidos, no Canadá, para restaurar os judeus perdidos, né, que se afastaram, né? E ele conversando com a tia minha, ela falou assim, o meu pai, ele era tão... Eu não entendo, porque meus irmãos, a gente era pequeno, meus irmãos tocou fogo numa floresta. E o meu pai foi lá, levantou os braços, fez uma oração, de repente começou aquele vento e apagou o fogo. Aí ela começou, o meu pai, quando a minha mãe estava na época da Nidá, você que é hebreu está me entendendo agora, mas vou traduzir para quem é do Brasil. Nidá é o momento da menstruação da mulher. Ele tinha um quarto que ele se isolar e não dormia enquanto ela estivesse menstruada. Certa vez, o meu pai, que isso a minha tia falando, se obstia em orações secretas. E muitas vezes a pessoa vinha para matar ele. No Nordeste, a gente tivemos uma guerra muito grande. Não vou citar nome de família nem nada, que eu não quero me comprometer, também não vou colocar minha vida em risco. Então, a gente tivemos no Nordeste, Pernambuco, tivemos uma guerra com 4 famílias no sertão. Quem vai saber vai ser. A nossa família começa lá de Cabobró, Orobó e Belém de São Francisco. Isso está na internet, né? Não vou falar aqui para ninguém procurar, mas uma coisa assim, nossa ancestralidade. Teve uma briga muito grande. E isso, a minha tia falou, o cara vinha para matar meu pai e chegava lá, virava amigo, terminava comendo rapadura, bebendo caldo de cana. Nossa, com ele, e saía e apertava a mão e tudo bem, e abraçava. Então, essa ciência, ela está além do conhecimento do homem. É uma coisa muito grande. Eu vou dizer uma coisa, meu avô foi grã-mestre de loja maçônica. Ele já faleceu, né? E eu tenho apenas comigo um anel, que eu herdei dele aqui. Um anel de prata, está dentro aqui, com o símbolo. Está aqui dentro, tá? E às vezes eu ia nas lojas, eu ficava fora, na calçada, ouvindo. Ele me levava. Porque eu fui o único neto criado por ele. Ele criou 9 filhos, um homem e uma mulher. Eu fui o único neto criado com ele. Isso é a realidade. Se o homem destruir aquilo que foi criado pelo Ser Supremo, eu posso dizer tudo, como dizia meu avô, arquiteto de todo o universo, a destruição será rápida e não dominará sobre o ser humano. Bom, curiosidade também, nós estávamos conversando antes de estarmos no ar, da denominação caraíta, né? Sua origem, né? Como resgatar essa palavra e se isso tinha ou não relação lá no primeiro momento, certa etnia ou certo agrupamento da origem, né? Judaica, africana, judaica, está lá dentro do Egito, no Cairo. A comunidade judaica caraíta, sefaradina no Brasil, ela é uma ramificação daquele que começou no Egito, no Cairo. Então, nós temos hoje uma comunidade em Ramila, Israel, em Asdod. Nós temos um grande rabino em Asdod, que é amigo nosso, Moshe Youssef, nosso Moshe Dabar, ZL em memória. Nós temos também hoje, na atualidade, vários. Nós temos aqui, para vocês que conhecem a cultura, Sefer Torah, Sefer Haftarot, vindo direto de Israel. E ela tem um valor tanto monetário como sentimental, está ali no bairro de São Mateus. Muitos nem sabem disso, né? Vai olhar aquele livro, às vezes não tem consideração. Tem um grande, de 1,5 metro, mais ou menos, tudo folheado em prata, que veio direto de Asdod para nós. Foi comprado, foi doado. Então, nós sofremos muita perseguição. Mas eu quero dizer uma coisa. O caraísmo surgiu desde a época da Babilônia,
por Anam ben David. Anam ben David foi um descendente direto do rei Davi. Isso nós temos documentação para provar, Anam ben David. E Anam ben David não concordou com a criação de leis que oprimia o povo. Lei qual? Qual são leis? Leis que dagava aos judeus da época a seguir aquilo que o sábio determinava. Que o sábio determinava que o que o sábio determinava? Que um homem ele tem que estar bem longe de certas situações, vamos dizer assim, uma das leis talmúdicas, a separação da mulher. A lei talmúdica, ela não dá valor ao ser humano, à mulher. Então, o homem poderia separar da mulher quando quisesse, a hora que quisesse. E outra coisa, a mulher tem que ser em terceiro lugar. E você conhece a lei. O Talmud fala de várias situações do ser humano. Coisa que será desagradável falar aqui, diante desse programa. Mas você que é judeu, você sabe o que eu vou falar. O que o Talmud considera um ser humano? Um ser humano, para o Talmud, não passa de um cachorro, de um verme, a mulher não passa de uma vaca. Então, um agoi é apenas usos e frutos seu. Mas nós estamos aqui, nós chegamos, estamos prontos para anunciar isso. O judaísmo caraíta vive Torá. O que é viver Torá? É aquilo que foi escrito pelos profetas no passado, nossa ancestralidade. Os nossos ancestrais nos ensinaram a ler através das estrelas, sermos guiados. Os nossos ancestrais nos ensinaram as plantas da cura para o ser humano. Os nossos ancestrais ensinaram até certas comunicações com algo que não está nesse mundo. E vocês não seguem isso. Vocês inventaram muita coisa. Então, o judaísmo caraíta, ele vive o que está escrito na Torá. Além disso que está escrito pelos profetas, não devemos seguir. Eu sou um rabino. Se eu chegar lá hoje e inventar uma lei, ninguém é obrigado. E nós falamos, não acredite em tudo que eu falo. Examine o que está escrito. Examine o que está escrito. Se você examinar o que está escrito e buscar a ciência e a sabedoria divina, você vai entender a criação do universo e o criador do universo. Então, ele não deu só a nós o direito de sermos ser humano. Nós não temos direito de usurpar, de escravizar ninguém, de aproveitar da propriedade de ninguém e do dinheiro de ninguém. Seja ele judeu ou não judeu. Seja ele judeu ou não judeu. Questão mulheres. Seja ela judia ou não judia. Nós não devemos abusar das mulheres. Nós não devemos abusar das nações. Respeito está na Torá. A Torá diz, não fazei exceção de pessoa. A maior pecado que a Europa cometeu foi a invasão europeia na África, tomando a sua ciência e a sua sabedoria. E isso nós temos como provar dentro da Escritura, que Israel também é africano. Se Israel não fosse africano, Israel não teria crescido, multiplicado e aprendido no Egito. Aí eu pergunto, o Egito é Europa? O Egito é Rússia? O Egito é Itália? O Senhor do Universo não discrimina ninguém pela cor da pele, dos olhos. Não, de maneira nenhuma existe isso. Toda e qualquer nação que quiser conhecer a ciência será bem-vindo. Para isso existe um pacto, existe um concerto. É tão claro que nós observamos na cultura afro-brasileira que está mais próxima nossa do que o cristianismo. Quem é primo nosso? Quem é parente nosso? O Islã. Aí eu digo agora, e a religião mais próxima do judaísmo? A religião afro-brasileira. Os sinos, eu me aproximei agora deles e vi, eu fui visitar um descendente direto do Zumbi dos Palmares. E ele falou para mim,
Rabino, eu nunca levei ele na tenda do sacrifício. E quando ele me levou na tenda do sacrifício, eu vi lá uma cabeça de um boi negro em cima e o seu sangue expandido ali. Lembrei aonde? Levítico. Seu sangue será expandido sobre o altar e os seus olhos serão queimados sobre o fogo. E eu perguntei para ele, onde estão os olhos do boi? Ele mostrou para mim ali. Tinha 2 fogos queimando os olhos do boi. Aí ele, o que o senhor acha disso? Então, o que você fez aqui está escrito em Levítico. Citei o capítulo e o versículo. Deixo você na curiosidade. Visita a gente. Eu tenho página. Eu estou pronto para te ajudar. Aí ele olhou para mim, eu falei assim, agora, a que eu atribuo isso? A única coisa, bem clara, Egito não é Europa. E ele disse a Abraão, levou seus filhos até o Egito. Lá ele multiplicou seus números, ensinou a ciência física e espiritual. Depois do Egito, levaram ele para onde? Babilônia. Aprenderam na Babilônia sua ciência e suas matemáticas e sua arquitetura. Agora, o maior número de judeus no mundo está em 2 países, no mundo atual. São 2 países que têm maior número de judeus. Quais são eles? São 10 milhões de judeus nos Estados Unidos. São 8 milhões de judeus na Rússia. São 2 nações. Estamos aprendendo alguma coisa na espiritualidade daquele que diz, serei sacerdote das nações. Alguma ciência e sabedoria temos que aprender com as nações evoluídas, que o próprio Criador está fazendo isso. Uma coisa bem clara, toda a ancestralidade judaica dos hebreus começou na África. Da África aprendemos a sabedoria, a ancestralidade nossas estão na África. Então, muita coisa que eu vi, eu não sei o nome daquele que eles balançam assim. Adjá? Balançam, eu vi assim, eu fui lá para Torá. O sacerdote usava o mesmo, balançava para dizer que estou vivo. Balançava e dançava com ele. Porque se ele entrasse no Santo dos Santos, sem uma preparação, sem abstinência do sexo e de outras coisas mais, morreria ali e seria fulminado. Uma coisa é clara, a coisa está vindo, hoje não tem como negar. Então, o judaísmo europeu, ele empodera, são empoderantes. Hoje, na atualidade, existem muitos rabinos sinceros, não vou dizer todos, que querem realmente trazer todos para... Mas existe uma elite acima deles que impede do pobre, do negro. Eu escutei isso numa sinagoga, não vou citar o nome dela, em Genópolis, falando que o Brasil não tem pureza. O povo mais puro da América do Sul está no Uruguai, porque no Uruguai não teve escravo e não teve índios. É difícil falar isso. Futuramente, quem sabe, eu estarei numa televisão, a rede nacional, com meus documentos em provas, mostrando tudo aquilo que eu estou dizendo isso aqui hoje. Então, estamos de portas abertas a receber todos aqueles que querem conhecimento. África é a nossa ancestralidade, o nosso pacto. Agora, tem que se cumprir o que está na profecia. E eu espalharei Israel nos 4 cantos da terra, e eles servirão a outros povos. É isso aí mesmo? A outros povos que adoram outros deuses que tu e nem o teu pai conheceu. Mas no toque de chofar, e entra agora para Isaías, e tocará o grande chofar, e eu resgatarei um a um. Isso é no sentido espiritual. O nosso rei estará trazendo de volta os seus filhos. No judaísmo não deveria existir racismo nem de nenhuma espécie. Discriminação. Porque nossa ancestralidade não está na Europa, não está no racidismo, não está no Breslov, está na Torá. Agora, cumprimentando aqui os nossos ouvintes. Depois eu vou fazer uma pergunta que me surgiu. Sério que eu falei hoje, eu sou Deus. Olha onde o senhor está.
Quer ver? Olha o senhor foi. Olha o ouvinte onde está. Ouvindo o senhor. Ó, ACSA Oliveira, show. Alamu Bata, parabéns, muito bom trabalho. O ACSA Oliveira, muito bom, pessoal em Portugal, Cidade Espinho, acompanhando aqui. Espinho? Espinho, onde está minha filha? Eu tenho uma filha lá em Espinho. Eu tenho uma filha lá em Espinho, a Axa. Olha, que legal, rapaz, Espinho. Não é a AXA que está aqui, ó. É a AXA. É a Axa? É mesmo, a Axa. A Axa. Ela está pela internet. Tá certo ela. A Axa. Gratidão. Gratidão. Pela sua audiência aí. Uhum. Pois não, pai Miguel. A pergunta é a seguinte, Rabino, assim, só uma curiosidade, porque Ótimo, você falou à assim, vontade. de que dentro da tradição original da Torá e da sabedoria que existe mística, né, da origem do vosso povo, isso se concretizou e se espalhou e tem essa ramificação dentro da África, e fica uma pergunta, Ótimo. né, porque vocês são tão antigos, eu acredito, Uhum. eu não tenho assim dados, né? Eu vou passar todos. Eu não fui lá pesquisar, mas vocês são uma das religiões, uma das tradições, ramificações antigas, que vem de algo que é a Torá, que é antigo também. Uhum. Né? Então, lá nas origens dos processos todos. Uhum. E quando do nascimento do profeta Jesus, né? Porque assim é entendido pelas religiões, né? Que são não cristãs, ele é um profeta. Uhum. Né? Quando do nascimento dele, houve uma manifestação de deslocamento de 3 reis magos, que foram guiados por estrelas, segundo a tradição cristã. Sim. Aí, né, vamos lá pesquisar. Será que dentro desse processo, porque um veio da África, segundo conta lá a situação, né? Ele seria linkado diretamente a alguém conhecedor desse processo? Ou existe algum tipo de ligação nessa informação? A informação ela é muito cabível, né? Porque ele envolve os 3 reis magos, né? Isso, então, envolve de alguma maneira conhecer muito bem a astronomia. A astronomia. Então, o que acontece? Os 3 reis magos, quando está falando ali na Torá, no conhecimento do... Eu não tenho muito conhecimento do Novo Testamento, não tenho muito, né? Sim. Mas alguma coisa que eu conheci, né? Tentei conhecer. Então, a realidade, como que foi escrito o Novo Testamento? Por quem? Se ele foi escrito em hebraico, em aramaico, em grego, em que idioma foi escrito o Novo Testamento? Então, existe aí uma possessão assim. Alguns dos grupos judaicos acreditam e outros não na questão de Yeshua. Yeshua, que é Jesus. Sim. Em hebraico a gente fala Yeshua. A gente fala Yeshua, na língua mais antiga, né? Yeshua. Então, é isso aí, né, Ana? Yeshua. Então, o que acontece? É muito complexo, porque nós vivemos num mundo... hoje, no Brasil, os pilares são cristãos, né? Os pilares são cristãos. E ele existiu, para alguns, sim, como um grande místico, um grande sábio, um grande curandeiro, um grande místico, né? Alguns romanos, gregos e romanos, estudaram astrologia judaica. Eu tenho um livro lá chamado Astrologia Judaica, é meu. Então, nós não estamos sobre o domínio dos astros, né? Sim. Nós, como nação judaica, hebreu, não estamos... Eu uso termos hebreu porque é diferente, né? O termo judeu e hebreu. Então, o termo hebreu, nós não estamos sobre a astrologia, porque nós podemos mudar isso, mudar a nossa sorte. Sim. Através de orações e sacrifícios. Dedicações. E dedicações. Então, nós podemos mudar isso aqui. Então, os astros podem... Posso consultar agora um grande... Porque eu não vejo o astro como um determinante de dizer está fatídico, ou essa é a fatalidade. Não. Né? Isso, ótimo. Ali ele está dentro de um processo para nos dar conhecimento. Isso. Mas eu digo, não astrologia, mas astronomia, né? Porque, de alguma maneira, alguém teve que caminhar até lá, né? Uhum. Será
Ótimo, né? Que muito dentro bem. da pesquisa aí, que o senhor possa até lancei o desafio de ir lá pesquisar, saber se não foi desse povo que é porque pelo que o senhor fala, é um povo mais assim, voltado ao místico, não no sentido do misticismo baixo, né? Não. De ideias, Não. né? De crenças somente. Porque mas é da vivência e convivência, com realidades ocultas. Porque nós falamos assim, o judaísmo acredita na reencarnação, ele acredita, eu vou falar algumas crenças que tem no judaísmo. A reencarnação, a consulta aos mortos. Alguém lá na Torá também consultou os mortos. A questão do rei Saul, né? E a Torá proíbe consultar porque existe certas consultas que não devem ser feitas. São consultas. Consultar os mortos, os antepassados. Existe isso no judaísmo. Então, se a gente for olhar, os caras são... A gente são considerados até como bruxos, feiticeiros, macumbeiros. Eu já fui chamado de macumbeiro, não é só essa. Por vários, né? Entendeu? Então, aqueles que atravessaram o meu caminho, né, tiveram a espada que não é eu que dou a espada a ele. Existe um ser que dá a espada, que está do meu lado, que me protege. Então, o que acontece? A questão de Yeshua, de Jesus, que é considerado como, para as nações não judias, como um Deus, é uma questão tão polêmica que a gente não pode muito efetivar sobre esse assunto, porque existe por trás disso um império que deu esse título. Sim. Um império que deu esse título e endeusou ele como Deus. Na verdade, foi uma criação humana que foi divinizada, não algo divinizado, humanizado. Determinada no Concílio de Nicéia. Foi determinado num conselho, eles se reuniram, e ele é Deus e acabou. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando na Fiesp, na época eu era agente de segurança. Agente de segurança, trabalha de paletó, gravata, uma pistola aqui. E eu cheguei lá no restaurante, aí estava só eu e tinha uma senhora só. Aí eu coloquei o meu quipazinho menor, né, que é aquele... Esse aqui chama... Tarbush, é maior. Quem usa os Tarbush é mais líder, é a pessoa mais elevada. Então, tem um quipazinho menor. Então, o que acontece? Aí eu coloquei o quipazinho, né? Fui rezar. Ela estava na minha frente, ela... Ai, meu Deus, crê em Deus Padre Todo-Poderoso. Assim. Aí eu olhei para a coitada da senhora, ela uma pessoa leiga, que não tem estudo. Ela olhou para mim e falou, crê em Deus Padre Todo-Poderoso. E fez isso. Aí, por que a senhora fez isso? Não, você é judeu, Ai, você não crê em Deus, você não acredita em nada. Então, a visão que ela tem de um judeu. Distorcida, né? Totalmente distorcida. Nós levantamos... Ela tem uma desinformação, na verdade. Entendeu? Aí ela crê em Deus Padre. Eu falei, não, senhora, a gente acredita em Deus, sim. Levantamos de manhã, agradecemos porque levantamos de manhã. Se eu ganho de presente uma roupa nova, vou comprar, trago para minha casa uma roupa nova, não usada, eu pego e faço uma oração. Baruch atah Adonai, Boré Perim, Bezmani. Que bendito sois tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que viste os desnudos. Quer dizer, eu agradeço a Deus pela roupa nova, eu agradeço a Deus pelo... Ele devolveu a minha alma. Enquanto estou dormindo, minha alma está viajando. Eu posso retornar ou não retornar. Isso é crença judaica. Eu saio de mim, cara. Eu tô ali. Se ele fizer assim... eu não volto mais. Por isso que a gente agradece sempre de manhã, né? Fica o corpo você... Né? Tem tanta gente que morre dormindo que ele não voltou. Eu tenho uma experiência física, cara, que foi antes da pandemia, não foi? A minha esposa está aí, eu estava dormindo e uma semana antes do anúncio da pandemia, eu fui visitado por uns seres. Olha que coisa. Ai, Rabino, você não tomou um chá de cannabis? Não, nada disso. Eu dormi, ela ficou olhando para mim, eu estava na cama, lutando para não voltar. Ele voltava para mim, ele aplicava um negócio em mim, né? Aplicava umas coisas em mim e tal, e eram os seres que vinham, tudo assim, vestidos, né? Iguais. E eu falava assim, mas era tão bom aquilo, que eu não quero mais voltar. Eles entravam pela minha janela. Eu durmo num quarto assim, tem uma janela grande e tem umas grades, né? Às vezes eu abro tudo, deixo, porque as grades ali ninguém entra, e tá alto, né? Aí eu falei assim, ninguém entra aqui, tem que pôr escada para subir, para entrar não entra, porque não cabe a cabeça de um homem aqui. Grade de ferro, de aço. Aí era tão gostoso que eu não queria mais voltar. Aí ele falou assim, você está protegido. Gente, eu estou falando isso aqui numa rádio. Posso falar, Renan?
Aí eu, tá bom. Aí ela me acordou, que viu falando, mas por que... Viu o sono agitado? Como foi que eu vi? Vi agitado, né? Aí, mas por que você me acordou? Mas eu pulei muito bravo, não foi? Eu sou uma pessoa assim com ela, não sou bravo, né? Muito, mas por que você me acordou? Mas as coisas eram tão boas. A sensação era tão boa que eu não queria mais voltar. Mas eles falaram, não, a gente não pode te levar, a gente veio apenas te proteger. Aí em casa, não estou dizendo que eu sou nada, eu sou um passo de um mero barro, pó, verme, né? Aí todo mundo pegou coronavírus. Ela, meus filhos, tudo dentro do mesmo lá. Aí eu fui, fiz todos os exames, tomei também todas as vacinas que existiam, eu tomei. Tem um reforço agora. Vai ter outro reforço. Vou Já tomar tá saindo reforço. Não quero nem saber. Eu vou tomar todo e vou tomar o reforço. Mas por quê? Eu sou ser humano, vivo aqui. Sim. Mesmo de sonho, eu procurei. Aí ele falou assim, está protegido. Todo mundo pegou em casa, menos eu. Eu não vou atribuir isso a uma coisa extraordinária. Tem um novo reforço, eu vou lá, meu amigo, amanhã. Acredito na ciência também, acredito. A Deus o que é de Deus, a ciência que é da ciência. E está escrito isso na Torá, a ciência multiplicada. Daniel, o profeta, né, falou isso. Então, o que eu fiz? Então, eu achei uma coisa... eu achei isso, atribuir o quê? A coisas espirituais que não é daqui desse mundo. É muita coisa, é muito lindo isso. É uma experiência mística. Então, é uma ramificação. E nós, o povo hebreu, estamos ramificados desde a África. Por que eu atribuo? Porque alguém me repreendeu. Por que, Rabino, você fica atribuindo uma pessoa nossa, da nosso meio? Fica atribuindo isso à África. A África, não sei. Olha, você está pensando errado. Presta atenção. Eu tive que entrar em debate com pessoas do nosso meio. Eu tenho muitos seguidores e eu falei assim, presta atenção, rapaz, você é negro também. Você está atribuindo o quê? Você tem que desvalorizar. Diferente da questão americana, né? Então, o que eu falei assim, valorizasse uma coisa. Então, você presta atenção. O judaísmo... Vangloriar-se é outra, né? Vangloriar-se é outra. Então, a Cabala, ela tem orações, meditações do ego do egoísmo. Você tem que abater tudo isso que está dentro de você. Então, a mística judaica ela é muito profunda. Então, eu estava falando assim, é muita coisa. Então, eu estou aprendendo, né? Sim. Eu tive a sorte de ser criado foi o único neto que ele criou. Foi eu. Então, eu conheço as plantas, eu conheço planta para curar infecção. Eu estava falando para hoje, antes de a gente ir para cá, né? Com a ajuda de Deus, primeiramente, um senhor que é engenheiro da nossa comunidade, ele tem uma ferida, ele foi curado com plantas. Eu usei o que? As plantas naturais. E antes de 30 dias estava cicatrizado. Então, isso não foi eu que aprendi com meus ancestrais, os meus velhos, a bênção aos meus velhos, que ele me abençoe, que eu possa abençoar. Isso é judaico. Isso é judaico. A bênção de Abraão, então, tem aqui a bênção dos mais velhos, dos mais novos. Está escrito isso? Ninguém esquece isso, né? Na Torá está escrito isso. Então, a bênção de Jacó na sua velhice, sobre os seus filhos, né? E recebendo a bênção. Então, essa ancestralidade está ligada a nós. Verdade. O senhor falou uma coisa bonita, que os judeus negros, né? Nos Estados Unidos é conhecido como judeus afros. Afro-americanos. Nós temos a maior comunidade negra judaica no mundo, está na América. Hoje estão aproximadamente em 20 mil judeus negros em Nova York, fora as outras cidades. Em Nova York. Né? Nós temos uma sinagoga, eu posso mandar para vocês depois os links do Rabino Fournier. Ele é primo da Michelle Obama, primo legítimo da Michelle Obama. Temos rabinas negras que sobressaiu, porque quando se fala assim, no Brasil, qual era a missão dos portugueses? Branquilizar os negros.
Então, eles negros tinham que casar com branca para embranquecer. E isso eu não assisti. Eu assisti na TV Cultura. Eles calcularam em tantos anos o Brasil vai ser branco. Oh, gente. Não funcionou, não. Fizeram tanta revolução. Olha o sangue predominante. A gente vem... Ó, eu tenho na minha família, eu tenho ruivo, que isso aqui tudo parece um bug de milho. A minha filha tem uma mistura tão grande, né, Hanna? Então, tem o negro, tem o loiro, tem o ruivo, tem todo mundo. Misturado. Então, misturou tudo. Então, isso não é a cor da pele, a nobreza. Então, você pode ser a pele branco com o teu sangue, a ancestralidade totalmente africana. Isso a ciência hoje comprova isso. A ciência hoje comprova isso. Sua pele é branca, mas 90% do seu sangue, teu DNA é africano. Entendeu? Então, é uma coisa que a ignorância lá atrás, como não existia isso, pensava que era assim. A diferença é muito clara. Então, hoje, nós temos em Israel hoje uma população muito grande negra, são 1 milhão e meio de negros em Israel, porque a elite hoje, no domínio, mostra mais os judeus. O que o brasileiro quer ser? Olha, gente, é uma realidade. Quer ser ortodoxo. É verdade. Vestir de preto, chapéuzão preto, um cachinho aqui, uma meia branca. Isso, para ele, é o que é o judaísmo. É aqueles caras ali. Desculpa. É o que eles conhecem. É o que eles conhecem apenas. Nada a ver. Eu estou vestido, olha a diferença minha. Uma roupa tipicamente beduína, a bênção, as pedras de ônix e uma bênção. São várias bênçãos. Os anéis que tem, minha tribo, que cada anel desse aqui tem um significado. Rabino, você usa um anel com bode. Eu fui adorador do bode. Eu fui numa comunidade em Manaus, o Rabino usa um bode no anel e o Rabino é negro. Cada coisa que eu já passei que você nem imagina. Esse Rabino é luciferiano. Esse Rabino é luciferiano. Aí eu teve outro, não, é Baphomet, é não sei o quê. Eu falei, presta atenção, velho. Juízo, né? Olha, eu tenho como explicar. Tem uma estrela de Salomão no meio dele. Aí eu tenho uma explicação diferente daquilo que você quer dar. Sim. Entendeu? O significado. O significado, né? Então, existe um ritual judaico que é feito só no Yom Kippur. E era feito pelos hebreus. Pegavam um bode, oferecia o bode diante de todo o povo, pegava aquele bode e soltava no deserto. Não, era milhões de bodes, cara. Era pelo povo, cada pessoa e cada número. E aqueles bodes saíam no deserto, sumia no deserto. E só quem podia usar e ter o símbolo desse bode era o sacerdote. O nome desse bode? Azazel. Então, para muitos, pode ter vários significados. Pode ter vários significados. Então, vários significados. A estrela de Davi, ela não é só nossa. Antes de existir Israel, ela já existia na Índia. Você tem que saber a cultura, de onde é a origem, para você entender o significado lá, que pode ser muito diverso do significado aqui. Eu conheço o Baphomet porque tinha muita gente que desencarnava por causa de negócio de assalto, e eu conheci um amigo que ele falava, Baphomet, cuide desse. Eu falei, já sei que é na hora que ele é. Cuide dele. Então, é isso, a cultura, o lugar. Então, tem muito a ver com a gente. Tem muito a ver. Então, é muito bonito. Eu queria ter um tempo para estar mostrando no slide cada continente, Uganda, Nigéria, e etc. Nada impede de se pensar num determinado momento uma palestra pública. Muito profunda, mostrar isso aí. Os rabinos empoderantes da África que está surgindo hoje. Não todos os judeus brancos são racistas, não, de maneira nenhuma. Existe uma CIA branca que levou mais de 50 jovens para Nova York e Canadá, formaram ele em médico, dentistas, músicos. Eu tenho uma tribo de Uganda que foi levada por um grupo americano, judeus, e nenhum era negro, todos brancos, dos olhos azuis, inclusive algumas meninas casaram com os negrão. Então, feliz da vida, né? São médicos hoje, estão vivendo. Então, é um ser humano, é a humanidade. Então, quem criou isso
Não está olhando se você tem olho azul, se você é branco, se você é chinês, se você é asiático. Meu amigo, ele quer uma coisa, aquilo que ele te deu na criação. Ele quer que isso se aperfeiçoe, se evolua e não continue no mundo bárbaro da ignorância. Ele não quer que você continue sendo aquele cara que resolva tudo na violência, na espada. Então, isso vai mudar. E a geração nova que está surgindo, nós estamos num planeta para evolução. E está evoluindo. Baruch Hashem. Bendito seja Deus. Baruch Hashem. Que assim seja para todos sempre. Né? Por isso que o nosso programa fala Vozes dos Ancestrais. Nossas raízes inspirando novas lendas. O que o senhor está fazendo? Inspirando novas lendas. Novas lendas. Isso não é isso? É isso mesmo. Vamos encerrando então, senhor. Chegamos aí ao final, né? Eu gostaria de agradecer a presença, se assim eu posso chamar de meu irmão, né? Com certeza. Meu irmão Rabino. Né? Eu posso, antes de você terminar, sim. Posso dar uma bênção final, né? É costume nosso. Vamos lá receber a bênção com toda a gratidão e carinho do mundo. E Deus não esqueça, isso aqui é a primeira de todas. Vamos fazer um maior, mais extensão, se o senhor explicar mais, né? Amém. A bênção dos Kohanim se refere à bênção do sacerdote judeu. Yevarechecha Adonai ve'yizmerecha Adonai banavelecha ve'koneka Isa Adonai banavelecha ve'yasem Shalom. Traduzindo para o português. O Eterno te abençoe e te guarde. Faça o Eterno resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e ponha a paz sobre ti. Amém. Amém. Assim seja. Externar nossa gratidão, né, o nosso carinho pelo senhor, né, o sacerdote e um rabino que vem dessa tradição, que é muito bonita. Né? Espero que a gente tenha outras oportunidades de novas investidas de conhecimento, né, socializar todo esse conhecimento, para que ele nunca se perca, Amém. Que ele se socialize mesmo. E minha gratidão a Deus, né? Seja qual o nome que ele tenha nas várias tradições, por conhecê-lo, conhecer sua esposa, e conhecer todos vocês, né? Os nomes não importam as nomenclaturas, importa a essência dele, né? Amém. Está dentro de cada um de nós. Baruch Haba. Gratidão. Seja bendito. Baruch Haba. Seja abençoado. Eu não sabia que a senhora vinha, se tivesse falado, eu tinha feito para ela. Isso aqui é para o senhor. Uma recordação nossa. Tá, posso tirar. Maravilha. Essa fica, né? Vem, faz para